Já? Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast da Casa Hope, né? Esse podcast, na realidade, é um podcast que tem a finalidade de utilidade pública, de nós informarmos a população brasileira, a sociedade brasileira, sobre as questões médicas, não é? A Casa Hope é uma instituição que tem 30 anos, de acolhimento a crianças com câncer. Nós temos um trabalho que ele passa do acolhimento biopsicossocial, as crianças têm refeições, nós temos uma escola dentro da nossa instituição e, com certeza, a nossa instituição, ela é uma das maiores instituições da América Latina, né, de acolhimento com crianças com câncer. Nós recebemos as crianças dos hospitais de referência, né? Vários hospitais, temos o HC, tem uma Beneficência Portuguesa, tem o AC Camargo, e tem o Einstein, o Sírio, vários hospitais que, através da assistência social, acaba enviando as crianças para a nossa instituição, a criança e a acompanhante, né. Então lá o acompanhante e a criança, eles têm todo o guarda-chuva, vamos dizer assim, de atendimento, hã, de todo gênero para essas crianças, né. Meu nome é Fernando Rizzolo, eu sou médico e CEO da Casa Hope. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa programação que, tem por objetivo, né, oferecer essas informações, médicas, é um bate-papo, né, como sempre. E hoje é um dia especial, porque hoje nós vamos falar aqui com o doutor Ulisses, doutor José Ulisses Amigo Filho. O doutor José Ulisses é um médico, hematologista, né, ele é um médico que já tem muita experiência, na realidade existe essa especialidade, ela tem uma afinidade com a nossa instituição, porque nós recebemos muitos casos de crianças com problemas hematológicos, né. E isso é importante para que a gente possa, a população, de uma forma geral, conhecer, através de um hematologista, essas informações de sintomas, de como pode ser, vamos dizer assim, diagnosticado precocemente, né, esses problemas hematológicos, né. Então eu começaria, doutor, olha, é uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado. Nós podemos dizer que, o doutor Ulisses, como hematologista, essa especialidade, hematologia, era uma especialidade que bate de frente, vamos dizer assim, com os interesses dos nossos pacientes, né, e também da população em geral, porque, são informações de grande valia, né, que você pode passar para a gente, não é. Então eu agradeço muito a tua participação aqui. Doutor Ulisses, a pergunta é a seguinte: esses problemas hematológicos, de uma forma generalizada, eles acabam atuando mais, em crianças ou em adultos? Ou é de uma forma, vamos dizer assim, indiscriminada? Vamos dizer? Então, primeiramente, doutor Fernando, eu fico muito feliz de poder compartilhar a minha experiência no atendimento de pacientes com doenças oncohematológicas, hematológicas, e para mim é uma honra poder estar aqui com você e a gente conversar de um assunto que me encanta bastante, que é a minha área de atuação, que é a hematologia, né, como o senhor bem falou. Eh A Casa Hope, né, como você também falou na tua introdução, ela acaba recebendo um número expressivo de crianças com leucemia. Por que isso? Porque a leucemia na infância é a neoplasia maligna mais comum. 90% das neoplasias malignas, né, dos cânceres que acontecem em crianças, são leucemias, né? E a leucemia mais comum na infância é a leucemia linfóide aguda ou leucemia linfoblástica aguda. Mas respondendo à sua pergunta, já acho que já respondi. Então, em crianças, a leucemia é a doença oncológica mais frequente.
Diferente dos adultos, né? Existem leucemias também que acometem os adultos, só que se a gente pegar o anuário do INCA, né, que compila todas as neoplasias malignas que tem no nosso meio, e se a gente comparar isso com os dados que a gente tem do mundo, leucemias em adultos, elas correspondem mais ou menos à 11ª neoplasia mais frequente no adulto. Sim, sim. Então, assim, é diferente de uma criança, né? Então, em adultos, eu não falaria que é a mais frequente seria a mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, acho que as neoplasias que lideram aí os cânceres em adultos. Em crianças, sim, são as leucemias agudas. Interessante. E essas leucemias em crianças, né, inclusive no Instituto Nacional do Câncer, nos diagnósticos, né, nas estatísticas, vamos dizer assim, realmente confirma, né, aquilo que você está falando, né. As crianças são mais acometidas pela Pela leucemia de uma forma. leucemia. Sim, Agora, como é que uma mãe, né, eh, pode, vamos dizer assim, suspeitar que uma criança esteja apresentando sintomas dessa doença, da leucemia especificamente, né, sim. sendo que a leucemia é uma das doenças hematológicas que mais acomete as crianças. Você tem alguma dica para dar, alguma informação para dar para essas Sim, mães, por exemplo, que estão lá no interior, né, nos rincões do do Brasil, né? Brasil. É, Importante essa pergunta e só um dado também importante, Fernando, que a gente está falando que a leucemia é o câncer mais frequente em criança, mas em que faixa etária, né? É importante também ter essa informação. A maioria das leucemias na infância, nas crianças, elas acontecem mais ou menos quando a criança tem uns 4, 5 anos de idade. mas pode acontecer até os 19 anos, por aí. Exatamente. Você tem a leucemia, vamos dizer assim, na pré-adolescência, aquela criança que já tem 9, 10 aninhos, 11 anos de idade, e a leucemia também dos adolescentes, né? Vamos falar Sei. essas que têm com crianças de 15, 16 anos. Mas de uma forma geral, para a gente não especificar, tentar falar de uma forma mais genérica, né? Os sintomas principais de leucemia, a criança começa a ficar mais apática, Sim. ou seja, ela deixa de brincar. A criança fica mais amuada, mais quietinha, não quer participar das brincadeiras com os amigos, começa a ficar pálida, começa a ficar branca demais, o lábiozinho dela vermelhinho começa a ficar mais pálido, branquinho, o São olhinho sintomas, assim, inespecíficos na realidade, né, porque, inespecíficos. por exemplo, tá pálido pode ser um problema também, sei lá, alimentação, né, Isso, mas é a uma própria anemia também já é um exatamente. sinal, né. Anemia, então, Exatamente. exatamente, a palidez, ela está se referindo, né, a um sinal de que algo está acontecendo, talvez com queda de hemoglobina, ou seja, uma anemia. Sim, Então, seria palidez, apatia. Outro sinal importante de leucemia na infância é febre, febre. né? Uma febre que a mãe começa com uma febrinha, aí a mãe medica e vai no médico, passa um dia, 2 dias, não melhora a febre, uma febre persistente, uma febre que não é uma virose, né, normalmente a mãe leva a criança no médico, é uma virose, tá, mas não é virose, é uma febre que não passa. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas uma pergunta de médico. Você acha que os médicos, por exemplo, essa mãe que você está falando aí, né, mãe passa no médico, vai no pronto-socorro, o menino tá pálido, às vezes no pronto-socorro, às vezes nem fazem um hemograma para saber se está, Sim, passa exatamente. batido, a criança está com febre, né, o menino está com febre, a menina está com febre e tal. Você acha que, por exemplo, um médico clínico geral, de uma forma ou de outra, ele demora para mandar para o hemato? Quer dizer, ele fica, vamos dizer assim, não por mal, mas ou até nem por falta de conhecimento, mas digamos assim, vai para o hemato só quando um negócio já está. Como é que É você sente isso aí? Isso é interessante é saber, importante essa pergunta, Fernando, não é? mas a coisa que acho que é mais importante é que, o diagnóstico, ou pelo menos a suspeita do diagnóstico de uma leucemia, tem que ser, um tipo de, vamos dizer assim, de atividade do escopo de todos os médicos, né. Sim, Todos os médicos que estão à frente de unidades básicas de saúde, de UPAs, né, de pronto-socorros espalhados, como vocês também falou, nos rincões do Brasil, tem que ter o mínimo conhecimento, essa questão que eu falei da febre, da palidez, da apatia, às vezes a criança começa a ter dor óssea, que é um sintoma também importante
na criança. Tem que ter esse conhecimento básico, vamos falar Essa assim. dor óssea pode ser já uma metástase, alguma É que coisa? dor óssea em Ou criança de leucemia, que às vezes os médicos rotulam como dor de crescimento, é muito comum falar ah, nisso, não é dor de crescimento. É uma dor por expansão da medula óssea. A medula começa a ficar repleta, né, da célula da leucemia, que a gente chama de blasto, e aquela presença do blasto intramedular no ambiente da medula óssea gera, né, dá esse quadro de dor óssea, que é muito comum também, que é um outro sinal, aliás, um outro sintoma da leucemia, né, a dor óssea. Então, essa pergunta do hemato é importante. É claro que tem que ter um especialista depois, quando você tem uma suspeita grande da doença, mas tem coisas assim que antecedem a avaliação do hemato, que é esse conhecimento básico que sim, todo médico pediatra, todo médico sim, clínico à frente de unidades tem que ter para poder exatamente, pensar em leucemia. exatamente. Se você não pensar na doença, você não É, faz o diagnóstico. principalmente nos casos de anemia, né, que é tão comum em criança. Quer dizer, a Isso. criança está com anemia, vai no pediatra, aí o pediatra fala: "Não, vamos fazer um exame aqui, ó, vamos dar anemia ferropriva que ele deve ter", Isso. e aí vai, e o tempo vai passando e, né, É que muitas ve a maioria das vezes é anemia ferropriva mesmo, mas é ter esse olhar. mas pode não ser. Pode não ser, mas é exatamente isso, você tem que ter esse olhar, entender, abrir um leque de possibilidades, principalmente quando a coisa não está evoluindo bem. Você começa a tratar de uma forma, aí passa, sei Porque lá. você passa a administrar ferro Isso e também é uma com o outra coisa. tempo Não está não melhorando, está a criança melhorando, e quer dizer. nunca vai vir só anemia, né, Fernanda, assim, sempre vem outras coisas juntas, né. E um outro também um ponto importante que a febre, ela não é só a febre da própria doença leucemia, a febre pode também traduzir já uma infecção que a criança está tendo, porque quando você tem uma leucemia, você não tem células, vamos dizer, os glóbulos brancos, os soldadinhos, eles não são normais, são blastos, e aquele soldado normal, ele está em uma quantidade muito pequena, ele não consegue trabalhar de forma plena, então a criança fica com uma susceptibilidade, com uma facilidade de adquirir Fica infecções. imunodeprimida, né. Exatamente, vamos Exatamente, usar o termo imunodeprimido, isso exatamente. mesmo. Inclusive uma das, do nosso escopo de trabalho dentro da Casa Hope, é exatamente você tratar a criança com uma alimentação especial. Então lá nós temos uma alimentação toda, vamos dizer, direcionada para pessoas, crianças imunodeprimidas, né. Sim, Tem que ter toda uma higiene especial, e nisso a Casa Hope há mais de 30 anos vem fazendo, né, com excelência, não é. E isso é muito importante. Nós com temos certeza. inclusive na Casa Hope, você deve saber, claro, nós temos lá uma ala que são as crianças com câncer, e uma ala de transplantados, de Exatamente. medula óssea, fígado e rim, não é. Como é que você vê essa área dos transplantes de medula óssea no Brasil, em crianças e em adultos? Como é que você enxerga isso? Quer dizer, nós estamos evoluindo, com essa política de transplantes que, vamos dizer assim, por parte do SUS, que nós atendemos só Sim, SUS. o importante, você falou de transplante de uma forma geral, né, a gente tem que enaltecer o Brasil no cenário nacional, no cenário, aliás, no cenário mundial, no nosso país, que a gente tem um programa de transplantes, no ministério, que é um exemplo no mundo, né, um programa que consegue atender mais de 90% dos transplantes de órgãos que são realizados no nosso meio, eles são capitaneados, são administrados, vamos dizer assim, são gerenciados pelo Sistema Único de Saúde, via Central Nacional de Transplantes. Então a gente é um exemplo mundial quando a gente fala do tema transplantes. Quando a gente passa para a questão da medula óssea especificamente, Fernando, a gente tem muito problema ainda para resolver. É um exemplo também no mundo, a gente consegue ter uma série de centros também vinculados ao SUS, que atendem várias pessoas, só que com bastante deficiências ainda. Eu diria que, primeiro, um problema grave no nosso país é a concentração de centros de transplante de medula óssea na região sul e sudeste. Sim. Se você pegar o mapa aí e tentar identificar, no Brasil onde estão esses centros, você vê que a maioria está no sul e no Mas você sudeste. está falando a concentração, mas é concentração, baseada num escopo de dados, de Sim, número eventuais,
doadores Não, de ou número é... de locais para se realizar o Na transplante. realização. Ah, entendi, Hospitais entendi. Porque, credenciados para a vamos dizer assim, realização do um transplante. doador que seja compatível, isso você acha Isso, no exatamente. banco que é nacional, Eu estou falando assim de de hospitais hospitais. capacitados, com unidades específicas para realizar o procedimento. Sei, sei, Isso é um sei. primeiro problema. Outro problema também em relação a essa questão das unidades é que são poucas as unidades, além de estar concentrado na Sul e Sudeste, que fazem transplantes em crianças. Ah, Então, verdade, é verdade. existe hoje no Brasil, na verdade, vazios assistenciais. Você pega a região norte não tem nenhum centro de transplante que faça transplantes pelo SUS. Recentemente foi inaugurado uma unidade na cidade de Belém, no estado do Pará, só que é uma unidade que está atendendo pacientes de operadora de saúde, pacientes que têm convênio. Sei. Centro-Oeste, eu diria a mesma coisa, tirando a cidade de Brasília, né, nossa capital federal. Então, ou seja, tem muito problema ainda, primeiro em relação às unidades, né? E outro problema grave também é o número de leitos, Ah, tá? Então, hoje, apesar de a gente ter vários centros credenciados, capacitados para fazer transplantes no Brasil, eu diria que existem filas. então você está querendo dizer mais ou menos o seguinte, quer dizer, uma criança lá em Periperi, no Piauí, que tem um problema, foi diagnosticado com um problema que é uma suspeita de leucemia. Ele pode ser diagnosticado lá, Sim, mas na realidade, na hora de fazer, por exemplo, um transplante, ele vai ter que vir aqui para a região sul, a maioria das vezes né? acaba vindo para É, cá, talvez seja por isso que nós recebemos uma quantidade muito grande de muito pessoas do grande. norte e nordeste, Exatamente. né? Existem centros de excelência no norte, no nordeste, né? Eu diria É, o Hospital Walter Cantídio, no Ceará, né? sei. Que é a chefia de lá é do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, doutor Fernando Barroso. Tem o Hospital Real Português em Recife, que também atende. Quer dizer, eh, não existe, existem alguns centros, então, Existem alguns mas a centros, demanda a ela é muito demanda é maior. maior, a demanda é muito maior. Né? E tem situações assim que são tristes, viu, Fernando? A gente aproveitar esse espaço, por exemplo, o Hospital Edgar Santos, na Bahia, né? Um hospital ligado à Universidade Federal da Bahia, já faz quase, se eu não vou, para não falar, não ser irresponsável, mas tem mais de quase 5 anos que eles não fazem transplante de medula óssea halogênico, esse que entra doador, né? Então, assim, tem centros de excelência que estão rodando, que Mas, está pô, doutor funcionando. Ulisses, por que isso? É algum problema é um centro estadual ou é um É um centro problema, ligado a uma universidade federal, na Federal assim, da Bahia. mas é um problema de verba, alguma coisa ligada a Eu diria isso? que são problemas de Ou de gestão ligados a estrutura? problemas não é estrutura, mas também algumas questões de com acordos com a Secretaria Estadual de Saúde, com o governo federal, Burocráticos? burocráticos. Muitas vezes são problemas políticos, burocráticos, entra também a questão de verba, questão de equipe, mas assim, esse centro, por exemplo, é um centro que agora nesse mês está comemorando a realização de 500 transplantes de medula, desde a fundação. Só que já vai fazer 4, 5 anos que está fechado Puxa, mas isso é uma... a Isso parte é... do halogênico. O autólogo é que eles acabam conseguindo fazer, mas Sei, halogênico eles não estão conseguindo fazer. sim. E são centros que já têm uma história dentro do transplante de medula no Brasil, né? E para citar, centros que já atuaram de forma importante na região Nordeste, por exemplo. Então, eu estou fazendo esses paralelos. Tem centros que funcionam bem, só que ainda faltam Você leitos. falou em halogênico, né? Ah, tá, E dá uma bacana. explicação para o pessoal, a diferença que existe entre um e outro, para que o nosso pessoal saiba. Então, aproveitando assim o espaço, autólogo, o termo autólogo é quando a fonte de células progenitoras ou células tronco ou células mãe, elas são do próprio paciente. E normalmente esse transplante autólogo em crianças, eu diria que a doença que é o carro-chefe do transplante autólogo são crianças que têm neuroblastoma, tumor de Wilms, são as doenças que também transplante em criança, alguns tipos de sarcoma e outras doenças metabólicas, que a gente usa o transplante autólogo. Em adultos, a gente usa esse transplante para tratar principalmente mielomas e linfomas. E também não esquecer dos linfomas nas crianças também. E o halogênico é quando existe a participação de um doador compatível, né? Então, o halogênico é quando tem a participação de um doador. Existe um doador dessas células progenitoras, que pode ser um doador da própria família, que a gente diria
um doador aparentado e um doador que não é daquele núcleo familiar, que é o doador não aparentado. Tá bom, gente? Só para esclarecer aí Não, o termo que eu ótimo. usei, halogênico, autólogo e halogênico. Ótima explicação, ótima explicação. E você acha que, por exemplo, essa o tratamento das leucemias, vamos falar leucemias, porque leucemias que são a patologia que mais acomete as crianças, né, Sim, vamos dizer assim. A possibilidade de êxito desses tratamentos de uma forma genérica é bom? é excelente. É, que boa Né? notícia. Outra informação importante para a população, que aqui a gente está num espaço de utilidade pública, é que leucemia hoje na infância, eu diria que você tem uma chance de cura que está próximo dos 100%. Não vou falar 100, mas em torno de acima de Mas 95%. isso tem uma relação com a detecção precoce ou Tem uma independe relação. disso? Porque se você pega, por exemplo, um tumor num adulto, um Sim, tumor de cólon, por exemplo, se ele pegou no começo, um tumor de próstata, por exemplo. Se ele pegou no começo, tal, tá lá encapsulado, não tem problema nenhum, tira, resolve, às vezes não tem recidiva, não tem problema nenhum. No caso das leucemias, doutor Ulisses, a situação também é parecida? Pegou com febre no começo, fez né, medula óssea lá, um mielograma, mielograma, diagnosticou a doença. diagnóstico, ou se deixar um pouquinho mais para frente, já perdeu o trem aí, né? Sim, é importante o diagnóstico precoce, isso é fundamental. Né, mas diferente desses tumores que você citou, Sim, próstata, mama, né, esse você tem tumor você tem sólido, uma janela maior, é né? uma janela maior, eu diria assim, porque não existe esse conceito de metástase, né, Ah, na leucemia. A leucemia é uma doença da medula óssea, então a medula está comprometida. Eu diria que é importante fazer o diagnóstico precoce na leucemia para evitar que você comece a ter complicações da progressão da doença no decorrer do tempo. Então, às vezes a criança pega uma infecção, ah, fica muito grave, acaba indo para UTI, aquela coisa toda, e acaba falecendo falecendo, sem, exatamente. às vezes, iniciar o tratamento. Então, é importante o diagnóstico precoce, mas, acima de tudo, Fernando, é o diagnóstico precoce e que a criança seja encaminhada, né, para um O centro que centro trate a que doença trata a doença, na íntegra, na né, íntegra. que consiga tratar essa criança na plenitude da palavra de tratar. Tratar não é só dar quimioterapia, é acolhimento da família, é também ver as questões sociais que estão relacionadas a essa criança, é criar realmente um ambiente que seja propício para que todo mundo se sinta acolhido na totalidade e, acima de tudo, que a criança receba o tratamento E você quimioterápico, né? sabe uma característica da Casa Hope, é que como nós estamos há 30 anos recebendo essas crianças, nós atendemos mais de 15.000 crianças com câncer, e a maioria, como você falou, são doenças hematológicas, né. E nós temos toda uma estrutura, né, de alimentação, de, por exemplo, se tem alguém com um KPC lá, com uma infecção que traz ao hospital, Um né, germe colonizado, já é né? isolado, que é uma bactéria já, né, nós já temos lá um isolamento, tudo isso. Isso é uma coisa muito importante. Agora, a fase principal, quando você zera a medula, né, que você, na linguagem, né, você zerou a medula tá, essa é a fase principal que ele fica mais susceptível, do ponto de vista de imunodepressão, é isso? Exatamente. É quando você inicia o tratamento, existe uma fase que você matou a doença e a medula doente, né? Ela Tem a pega, né, que eles é. falam. Você fala no transplante, você tá Do falando, transplante, né? é. É, exatamente. Quando a gente faz um Você transplante, zera, você zera inicialmente, você destrói aquela medula doente, né, no caso de uma leucemia, e abre um espaço no teu organismo para que outra medula entre, né? No caso de o halogênico, como eu falei, a medula do doador, ela entre e vai fazer a função da medula óssea, que é produzir células do sangue, glóbulos brancos, plaquetas e glóbulos vermelhos, substituindo a medula doente por uma medula saudável. é, mas você sabe que, você falou que a possibilidade de cura é bem grande, né, É e bem, é isso deixa a enorme, gente muito muito satisfeito, bacana né, isso. muito bacana. Eu vou contar até um caso, assim, bem rápido, assim, que é uma coisa, assim, muito emocionante, né, a gente está lá, então a gente vê muita coisa, né. Uma ocasião, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi instalar uma TV a cabo na minha casa, né. Então chegou lá aquele carro, o carro parou com aquela famosa escada em cima do carro, né. Sim, Então desceram 3 rapazes, tal, não sei o quê, e eles entraram e começaram a instalar, tal. E, de repente, eles viram, um deles viu a fotografia
da nossa presidente, a Cláudia Bonfilhoni. Aí ele foi perguntar para a moça que trabalhava lá em casa e perguntou assim: "Escuta, essa moça é a dona Cláudia?" Eu falei: "É, a dona Cláudia. Ela mora aqui?" "Ela mora aqui?" "Mora aqui." Bom, eu tô lá em cima, quando eu vou descer a escada, que eu não estava instalando lá em cima, Tá. né, eu vejo um rapaz aos prantos, doutor Ulisses. Ele estava aos prantos, chorando. Eu falei: "Mas o que que houve?" Chamei o amigo dele, falei: "O que está passando?" Aí ele passou a mão assim, tirou a lágrima e falou assim: eu vim do Maranhão Nossa, que com 12 anos, fiquei na Casa Hope, fantástico. Que legal. fui curado. E hoje já faz mais de 10 anos eu estou trabalhando aqui nessa companhia, né, e eu tô emocionado. Que coisa linda, Que cara. co Que mas coisa. pra você ver que coisa maravilhosa a possibilidade, né, que a medicina, né, no caso vocês, hematologistas, proporcionam para as crianças e para as pessoas, né, porque as pessoas, muitas vezes elas ficam desesperadas, né, e isso afetou tanto, eu fico imaginando, dentro do coração dessa pessoa, como é que houve uma desorganização emocional tão grande Uma que criança, ele né? Tinha chorava. 12 anos quando ele Não, ele veio. já estava com 20 e pouco, Tá. 25, Não, mas 26. quando ele veio, ele É, você lembrou. imagina, lembrou, né. Quanto isso tocou o coração dessa Exatamente, criança. porque ele fica você lembra a saga, né. A mãe sai, deixa o marido lá no Piauí, sei lá, Maranhão, deixa mais 4 filhos, né. Mas eu gostaria, assim, parabenizar aqui, como médico, todos os hematologistas, né, em nome aqui do nosso querido doutor Ulisses, porque é um trabalho maravilhoso, né. Nós estamos aqui nos enfrentando o Brasil é um país pobre, né, nós, recebemos as pessoas e muitas vezes as pessoas, não têm nem a alimentação que elas têm na cidade delas, né, em que pese o fato de, por exemplo, ser uma alimentação boa demais, porque provavelmente, óbvio, ela já é feita especialmente para as pessoas imunodeprimidas, né. Mas são coisas que do Brasil, são, especificidades do Brasil, que acontecem em função do nossa questão, né, toda a questão do Não, mas social. ó, eu também, já que você parabenizou os hematologistas, eu queria parabenizar o doutor Fernando, e quem me Uhum. conhece sabe que eu valorizo demais o papel das casas de apoio como é que eu vou dizer? No tratamento de todo mundo, de quem precisa. Porque o tratamento, como eu falei, é importante ter o médico, ter a quimioterapia, ter os remédios, né? Ter tudo, né? Os exames. Só que esses pacientes que vêm de outros estados, no caso aqui de São Paulo, né, na Casa Hope, a Casa Hope faz uma baita diferença, talvez uma enorme, a coisa fundamental para que o tratamento médico possa acontecer. Se a pessoa não tiver onde ficar, onde tomar banho, onde se alimentar, se ela não tiver um acolhimento, como eu falei anteriormente, não tem como a gente tratar desses pacientes, não só crianças, adultos também. Casa Hope também, né, Fernando? Você me corrige aí. Também a gente tem a felicidade, também atendem pacientes adultos, tem adultos lá também, não tem só criança. Não, não tem só criança. Importante você Tanto falar é disso, né? importante saber. Nós temos a ala dos transplantados, né, recebemos adultos também, né. Nós temos os adultos que são transplantados de fígado, de rim, de medula óssea Sim. e de tudo isso aí. Mas sem a casa de apoio não tem transplante. Você Pois consegue, é, isso é importante. exatamente. O poder E público, viu, Fernando, tem que exatamente. entender É, a importância das casas de apoio é. para que o transplante, o tratamento dessas pessoas que procuram, no caso, infelizmente, infelizmente, ainda bem que a gente tem isso. Só que infelizmente eu falo porque a gente tem que desenvolver os outros estados que as coisas talvez ainda não estejam acontecendo a contento, esses vazios assistenciais. Mas enquanto a gente não tem isso, é fundamental a participação da Casa Hope. E uma coisa importante também, mesmo que a gente desenvolva centros de transplante, centros de oncologia, de oncohematologia no Brasilzão afora, muitas vezes o paciente não mora perto da capital, ele mora longe. Então, mais uma vez, a importância das casas de apoio em qualquer cenário para atender esse paciente que depende do Sistema Único de Saúde, principalmente, né? Mas isso é verdade, Isso é isso é fundamental. fundamental. Isso me faz lembrar, que
no caso da Casa Hope especificamente, que é talvez a maior que exista na América Latina, nós recebemos inclusive pacientes da Bolívia, do Paraguai, Sim, né, de todo canto, até, mas a grande quantidade de pacientes, eles são exatamente do norte, que você falou que do vazio, né, assistencial. assistencial, É né. bonito Eu falar isso, gostei né? dessa palavra, É bonito, vazio mas é existencial. triste. É uma Bonito, coisa. mas é triste, É, bonito, mas é triste. Porque você imagina um diagnóstico desse, a mãe fica, né, se uma criança com retinoblastoma chega aqui e descobre que é retinoblastoma, olha mãe, você vai ter que ficar aqui 1 ano, por exemplo. Aí, nós já temos toda uma estrutura, um guarda-chuva de atendimento, e nós fazemos isso há 30 anos, a gente só faz isso, né, em que pese o fato que nós estamos querendo agora dar mais voos mais, vamos dizer assim, ousados na área da medicina, né. Mas eu queria fazer uma pergunta, doutor Ulisses, que está me provocando aqui. Se fala em PROAD, né, o que é o PROAD? PROAD. Obrigado pela pergunta. Fico feliz de você ter falado do PROAD. O PROAD, Fernando, é algo criado, né, pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, no ano de 2009. A sigla PROAD é Programa de Aprimoramento e Desenvolvimento Institucional. O que significa isso, né? Então, o Ministério, através de critérios que foram estabelecidos lá, ele elencou. Hoje a gente tem 6 hospitais ditos de excelência no Brasil, que mais uma vez, infelizmente, todos estão na região sul e sudeste, tá? Mas é o que a gente tem. Hospitais ditos de excelência. Então, esses hospitais, através do PROAD, eles vão contribuir com projetos discutidos e montados juntamente do Ministério para poder melhorar o SUS, melhorar o Sistema Único de Saúde. Como é que funciona isso? Então, o hospital, como é que ele é estimulado, vamos dizer assim, a fazer esses projetos? Ele tem uma isenção fiscal, Ah, tá. entendeu? Então, o que acontece? O imposto, principalmente COFINS, se eu não me engano, são 3 impostos que o hospital fica isento de pagar. Um deles é o COFINS, eu não vou lembrar dos 2. Isento de pagar, então aquilo que ele pagaria de impostos vai ficar, teoricamente, retido no hospital para que você consiga usar esse dinheiro para fazer projetos discutidos com o Ministério para em alguma área que o Ministério julgue estratégico, julgue importante para o país. Sim. Né? Então, hoje a gente tem 6 hospitais PROADs no nosso país, né, no Brasil, e esses hospitais têm vários projetos, né, na área de saúde. Inclusive no Nordeste também tem Exatamente. hospitais. Então, é importante frisar que Tem mais no Sul do que. os Ou projetos. tá Não, os dividido no projetos são para o Brasil todo, Brasil né? todo? Brasil todo. Então, tem projetos que têm atuação, até inclusive em saúde indígena, só para você ter ideia, tá? Não Então, diga, né? não é uma coisa só de. A gente está falando bastante aqui de Mas leucemia, de isso já foi oncologia. implementado? Já implementado. A gente comemorou agora, né, no ano de 2024, 15 anos de projetos PROAD no Brasil, né? Nesses 15 anos, eu tenho um dado para te passar de 2009 a 2022, existiu cerca de quase 8 bilhões de reais de isenção fiscal que foram investidos na saúde, Me diga uma coisa, doutor Luiz. com mais de quase 750 projetos. É importante ter esse número. Você vê a grandiosidade que é isso. De 2009 até 2022. Eu não tenho um dado atualizado para falar até agora, 2024. Existe algum projeto no PROAD no que diz respeito a transplante de medula óssea? Sim, nós temos hoje, né, 2 projetos que, vamos dizer assim, que estão relacionados a transplante de medula óssea. Um deles dentro do Hospital Albert Einstein, tem um projeto que atende pacientes, né, um projeto que tem um braço de assistência a pacientes que necessitam de transplante de medula óssea, e tem a Beneficência Portuguesa, que é o hospital onde eu atuo, que a gente tem um projeto em transplantes de medula, que a gente conseguiu renovar esse projeto. É bacana te falar Sim, sim, isso. sim. A gente está no 2º triênio, que o PROAD ele roda trienalmente. A cada 3 anos você tem uma renovação. A gente renovou esse projeto na Beneficência Portuguesa, então hoje tem 2 hospitais dentro dos hospitais PROAD que tem projetos na área de transplante de medula óssea. Tá interessante. E quais são, assim, enfim, os objetivos, né,
desse projeto de medula óssea? Onde nós É, queremos o chegar? objetivo, Fernando, no caso eu vou falar um pouquinho da BP, onde eu tenho, Da mais beneficência que portuguesa. na verdade eu coordeno esse projeto junto de uma outra colega, a Natália, né, Inclusive, eu que gostaria aqui de parabenizar a beneficência portuguesa, eh, pela questão, de humanitária até, porque a beneficência portuguesa é uma instituição, né, localizada aqui em São Paulo, e que ela também, envia muito paciente para nós, e inclusive ela contribui, né, também de uma forma, eh monetária, de doação, né, pra nossa instituição. Então eu gostaria de agradecer aqui a Beneficência Portuguesa pelo belíssimo trabalho que vocês fazem e pela vontade também de fazer com que esses projetos de casa de apoio, principalmente como para nós, tenha validade e tenha continuidade. eu fico muito grato de você estar fazendo Ah, esse elogio não, mas é aqui. verdade. Você sabe que É, nem todos, eu digo aqui isso publicamente, eu não tenho nada para esconder. Tem aqui a nossa secretária aqui, né? A Beneficência Portuguesa ela está avançada no tempo, do ponto de vista da filantropia. Porque você veja, existem grandes hospitais no Brasil sim. que mandam as crianças para nós recebemos, né? Mas infelizmente nós não recebemos absolutamente nada, nem para ajudar, né? E então isso aí, quer dizer, o diferencial da Beneficência Portuguesa é esse, vocês reconhecem que o nosso trabalho, no sentido de dar sustentabilidade para que a gente possa continuar. Porque vou ser bem sincero para você, sabe, é muito difícil aqui no Brasil. Nós atendemos 100% SUS, Eu né. sei disso, Não é eu brincadeira, então sei. é um problema sério, né. É matar um leão a cada dia, vamos dizer Matar um assim. leão por dia, É como isso se aí. diz, né. Assim, no seu ponto de vista pessoal, como um médico hematologista, qual é a importância de uma casa roupa, por exemplo, uma casa de apoio, Não, assim? Fernando, Você já falou já isso uma vez, mas falei. você vai falar de novo, Não, vamos vou dizer. falar de novo, porque assim, a gente você isso eu falo, com toda Porque tem assim muita gente, por exemplo, você vê, como eu já disse para você, existem vários hospitais que mandam, mas manda e sabe, né. E eu vejo que, no caso, a beneficência, a sua equipe, eles têm um carinho pelas instituições, né. exatamente. Então é esse plus Não, que eu acho maravilhoso, você você tá me entendeu? deixando emocionado Não, aqui, eu porque é acho real, é maravilhoso, eu acho verdade isso. maravilhoso. Eu vinha Ah, inclusive a caminho aqui conversando com um doador, né, muito querido nosso, e eu estava até meio desabafando da dificuldade que a gente tem de arrecadar recursos, né. Nós atendemos 100% SUS. Nós temos uma verba pouca, né, do governo municipal e estadual, e nós dependemos das pessoas. Nós dependemos de pessoas que doem roupas para que nós temos um bazar permanente, então nós precisamos que as pessoas doem roupas, para que a gente possa fazer com que a venda dessas roupas se transforme em recurso para a gente pagar funcionário, para a gente sim, manter a casa, sim. né. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo atrás, falta de carne, né. Encontramos uma empresa que acabou doando, mas olha, não foi fácil. Você entendeu? Então esse tipo de coisa é muito complicado, né. Não é como o conceito de filantropia, por exemplo, que existe num país como os Estados Unidos, uma Inglaterra, né, até eu soube que o Bill Gates acabou doando não sei quanto aí também. É diferente, aqui as pessoas pensam diferente. E depois da pandemia, doutor Ulisses, nós tivemos um problema, tanto é que a Rede Globo, ela teve lá na nossa instituição, porque eles têm um instituto que eles medem a quantidade de doação para todas as instituições. Eu não estou falando só da Casa Roupa, estou falando de Tá. todas. Caiu 50% depois da pandemia. Não sei se as pessoas ficaram mais insensíveis ou algum problema, não sei qual é, né. Então, eu gostaria de salientar aqui, você que está nos assistindo, nós precisamos de recursos, nós precisamos de apoio, nós precisamos de roupas, de doações, para que a gente possa fazer isso perdurar, permanecer, né. E está aqui o doutor Ulisses, que é um hematologista, né, e outros que já passaram por aqui, e sabe da importância de dar continuidade
desse nosso trabalho que nós fazemos há mais de 30 anos, né? Fernando, então aproveitando que você está falando disso, fala para os nossos ouvintes como que ele pode fazer para doar. Acho que é importante você falar como é que Não, entra em contato com a Casa não, é Hope. muito fácil. É só vocês pegarem o telefone, ligarem para 5056 9700. 5056 9700. 5056 9700, né? E fala com a Darlúcia, ela vai atender o telefone. E quando é móveis, quando é alguma coisa mais assim pesada, nós retiramos, né? Se também você tiver uma quantidade muito grande de roupa, nós retiramos. É claro que no interior fica um pouquinho mais complicado, né? Tal. Mas nós temos lá, as doações são recebidas na nossa própria instituição, né? Sim, Deixar lá e na nossa própria instituição nós recebemos. Você está fazendo um bem para várias crianças, né? Que estão fazendo um tratamento e que vieram de longe, né? Vieram de longe, a maioria veio de longe, né? E você acha que, no caso, existe algum avanço do ponto de vista médico no tratamento das leucemias, eh, dos transplantes especificamente, transplante de medula óssea? Porque você chegou a me comentar certa vez, eu conversei com você falou: "Olha, sabe, nos Estados Unidos, me parece que o transplante de medula óssea, ele já é feito em outros locais, né, já existem umas tecnologias aí mais avançadas, onde pode ser feito em clínica". Existe isso? Me explica, é, me dá uma na eu verdade, fiquei acho até que entusiasmado, o né. que a gente conversou, Fernando, os transplantes são feitos ainda dentro de unidades hospitalares, né? O que existe hoje, que é uma coisa que acho que a gente teria que desenvolver no Brasil, porque você abrir unidades de transplante é muito caro. Sim, Abrir uma unidade com toda a parafernália, vamos dizer assim, que é necessária para fazer transplante é muito caro. Então, primeiro, acho que tem que aproveitar melhor as unidades de hematologia, as unidades de internação para fazer transplantes, principalmente transplantes autólogos, que são de baixa complexidade. Então, a gente tem que otimizar o uso dos leitos hospitalares, sem aquela coisa toda do transplante, né, que a gente sabe que existe para montar uma unidade. Então, primeiro ponto, aproveitar as unidades de internação, né, de oncologia, de hematologia, até de medicina interna, mas você montar unidades para poder fazer transplante autólogo. E os transplantes ditos halogênicos, né, e mesmo os autólogos, existe uma outra modalidade, que é uma outra coisa que também que a gente tem que tentar aprimorar, não digo modalidade, mas aprimorar, é fazer transplantes que a gente chama de transplantes ambulatoriais. pois é, isso aí É uma coisa é bacana uma coisa, uma e, novidade, é e uma é uma revolucionária, né. revolucionária, só que é o seguinte, para isso é fundamental, não tem como fazer isso sem participação de entidades como a Casa Hope. Sim. Porque o paciente tem que ter aonde ficar, aonde dormir, aonde tomar banho, tem que ser um local limpo, adequado, com uma equipe de profissionais que entendam o funcionamento, a dinâmica de um paciente transplantado. E outra coisa importante, a proximidade da casa com o centro transplantador. Sim, se tem algum A problema, gente tem a tal. felicidade, né? Nosso hospital, a Beneficência Portuguesa, de ser próximo da Casa Hope, então para a gente seria muito interessante poder fazer isso. E o transplante ambulatorial nada mais é do que o paciente interna, faz a quimioterapia de preparo para o transplante, que dá para fazer até ambulatorial essa quimioterapia, só que ele vem de manhã no hospital, passa por consulta médica, colhe exames, é avaliado, faz algum tipo de medicamento que precisa ser feito, ele volta para casa, depois ele volta à tarde para o hospital e a gente faz a infusão da medula óssea ambulatorialmente. Depois o pós-transplante, ele é feito com ele fora do Mas ambiente isso já está hospitalar. sendo feito em algum lugar? No Brasil? No Brasil, assim, tem alguns serviços privados que fazem isso, Privados? Ah, tá. privados, Ah, tá. tem, isso existe no Brasil, em São Paulo tem algumas clínicas que fazem isso, só que eu não vejo isso, assim, tem algumas experiências também, em alguns hospitais públicos também fazendo isso, mas é muito incipiente. É algo Incipiente. assim que, A depende. beneficência faz isso ainda? Não, a gente não faz isso ainda, mas é algo que a gente está estudando, validando, entendendo melhor Eu só como eu só estruturar espero isso, que né. essa experiência seja feita conosco, Com com a nossa certeza, parceria, com porque certeza, seria uma honra. com certeza. Bom, doutor Ulisses, eu acho que nós já iríamos quase todas as dúvidas.
Olha, foi maravilhoso esse bate-papo que Obrigado, nós ótimo. tivemos aqui, não é? Eu gostaria de agradecer a sua presença, a Beneficência Portuguesa, todo o trabalho que vocês fazem lá dentro, que eu sei que realmente é de uma benemerência muito grande, e contar com vocês que gostam de acompanhar aqui os nossos podcasts, né? Que aqui é o podcast chamado Esperança contra o Câncer, o podcast da Casa Hope, né? Que nós vamos ter outros profissionais, né, aqui discutindo, falando sobre medicina, e outros assuntos também, para que você possa, aí onde você estiver no Brasil, né, ter informações de utilidade pública. Olha, um bom dia para vocês, né, e eu agradeço mais uma vez. Se Obrigado, você Fernando. quiser dizer alguma coisa, Não, eu queria agradecer a oportunidade de imagina. poder falar sobre um tema que é o meu dia a dia, a minha vida como profissional. E mais uma vez, Fernando, externar aqui a minha gratidão pela existência da Casa Hope. Quantas pessoas já se beneficiaram da Casa Hope? Esse exemplo que o Fernando lembrou do rapaz que foi montar lá a TV a cabo, né? Então, assim, e muitos ainda que vão usar a Casa Hope, vão passar por lá e vão ser tocados no seu coração, que o trabalho que eles fazem lá é um trabalho maravilhoso. E eu, só para finalizar, a junção da medicina, da arte médica, dos medicamentos, a revolução na farmácia, né, farmacêutica, com os novos medicamentos, não tem sentido algum se a gente não tiver entidades como a Casa Hope atuando conosco para a melhoria da sociedade brasileira. Muito obrigado, Fernando, pelo convite, viu? Eu Eu que agradeço demais. agradeço você e até a próxima, pessoal. Contamos com a sua presença. Um forte abraço.